Olá, Brusque Discover Entrevista. Neste momento, recebemos aqui nos estúdios da 7QG Digital a presidente da AEGEA-SC, AEGEA Santa Catarina, Reginalva Mureb. Vamos falar, claro, sobre um dos acontecimentos, podemos dizer sem medo de errar, do ano aqui na cidade de Brusque, que foi a concessão do tratamento do esgoto sanitário, ao qual a AEGEA Santa Catarina foi a grande vencedora deste certame, e vamos fazer esse follow-up, este acompanhamento desse processo que vai mudar a vida, a rotina da cidade, dos seus moradores, da economia de uma forma geral. Seja bem-vinda, Reginalva, novamente aqui aos estúdios, né? Bom dia, Will. É um grande prazer estar aqui. Bom dia a todos que estão conosco pelo Brusque Discover. É um prazer. Prazer é todo nosso. E a gente gostaria de começar, então, conversando sobre esse processo pós-certame, né? Pós a concessão ser definida. É um processo de adjudicação, de homologação. Gostaria de atualizar como é que está. Está tudo indo nos conformes, esse processo? Alguma novidade? Algum desafio? Sim, estamos trabalhando bastante, Will. A licitação aconteceu em fevereiro, fazendo uma retrospectiva, né? Em março nós tivemos a homologação e a partir da homologação os prazos começam a correr. Então nós temos aí até o mês de junho, meados de junho, para assinatura do contrato. E nós temos situações antecedentes à assinatura que nós precisamos cuidar. Então, nesse momento, a gente já está na Junta do Comércio de Santa Catarina com o pedido de abertura da empresa, se chamará Ambiental Brusque, é uma empresa que vai cuidar do esgoto, é uma SPE, uma Sociedade de Propósito Específico. Ela vai abranger o esgotamento sanitário e os serviços de apoio ao SAMAI, serviços comerciais, exatamente como está ali na licitação, né? Estamos também nos organizando para o pagamento da outorga. A outorga foi de 60 milhões, o processo partiu com 20 milhões e Brusque vai receber esse valor da AEGEA previsto e estamos organizando, fazendo todo o planejamento dos documentos que são precedentes, que são contratos para o relacionamento ali com o SAMAI, não é? Toda a documentação necessária para que a gente possa avançar com a assinatura. Depois da assinatura, tem integralização de capital com a constituição da empresa, tem um seguro que precisa ser feito para garantir que a AEGEA vai cumprir todo o contrato, né? Um contrato de 1,5 bi, é um contrato que precisa de contar com seguro, está previsto nas licitações. Então, tem um time aí da AEGEA multidisciplinar, cada um correndo atrás de determinada ação para que a gente possa cumprir com as entregas até junho, né, o prazo previsto. É importante o ponto que a presidente falou sobre o seguro, né? Temos vários modelos de seguro envolvendo concessões, administração pública, um deles é o seguro de performance, performance bond, enfim, né? Gostaria que você, se pudesse nos aprofundar um pouco sobre este modelo de seguro que existe para garantir, claro, que a concessão seja cumprida conforme foi estabelecido nos editais? Sim. A presença, a importância, a necessidade do seguro está prevista numa legislação que é de 95, né? E essa legislação ela veio sendo ratificada. Esse seguro ele cobre as obrigações da concessionária e considera o valor a ser investido no contrato de concessão de Brusque, né? Então, a concessionária faz a cotação com as seguradoras para cobrir a performance prescrita no contrato de concessão, ali estão as cláusulas, né? Efetua esse seguro e entrega para o poder concedente esse documento, normalmente com cópia para a agência reguladora. E esse seguro é renovado anualmente. Então, anualmente vem uma nova apólice, né, para o poder concedente como garantia de que o contrato será adequadamente cumprido. Muito bem, presidente. Partindo agora para uma questão mais prática, né?
Às vezes a população tem curiosidade sobre isso, né? Às vezes fica uma questão muito abstrata, porque afinal de contas nós temos zero de esgoto tratado e nós vamos partir para uma universalização, mas ainda assim, por conta da questão atual de sair do zero, ainda parece que é algo que vai ficar muito no futuro. Enfim, a EGEA projeta para que ano e para que período, né, tratar o primeiro litro de esgoto de fato? Will, nós temos uma obrigação, com base na licitação, para, ao final do 3º ano, a gente já contar com a cobertura de 25%. Nós temos um prazo muito curto, considerando esse tipo de infraestrutura, esse tipo de obra, que leva tempo para ser executada, né? Precisa de toda uma preparação, planejamento, estudos, projetos, aprovações. Nós temos um prazo relativamente curto, até 2033, para universalizar o serviço em Brusque. Precisamos construir uma grande estação de tratamento de esgotos de mais de 400 litros por segundo. Precisamos acompanhar o crescimento da cidade, né? O crescimento ali vegetativo, a maneira como a cidade avança em seu crescimento. Estamos acompanhando, nesse momento, o Plano Municipal de Saneamento, que está sendo atualizado aqui em Brusque e que envolve também esgotos, envolve resíduo sólido, a água, a drenagem, mas envolve também a parte de esgotamento sanitário. E vamos cumprir com os marcos, né? A EGEA é a maior empresa privada do Brasil em saneamento, atua em 890 municípios, tem por obrigação o cumprimento dos contratos, né? E vem fazendo isso, e conforme as etapas, né? O que o brusquense pode esperar é que, após a aprovação desse sistema, que precisa ser obrigatoriamente aprovado pelo órgão ambiental, a gente vai iniciar com obras. Essas obras vão acontecer conforme bacias. Eu não saberia te dizer qual bacia agora, por conta do projeto que ainda não foi desenvolvido, tá? Então, essas obras acontecerão e o brusquense vai ser avisado, né? A prefeitura também se envolve nesses avisos, nessas informações, o SAMAI, e nós vamos avisar bairro a bairro sobre o início e a finalização de cada fase de obras. Tá? Isso cobre até a minha próxima pergunta, que o brusquense ele tem uma certa característica de reclamar assim, de obras, né, que perduram, né, que duram um pouco mais de tempo, e o cronograma certamente é apertado, né? Então, isso já responde a próxima pergunta, que seria como a empresa pretende lidar, né? Afinal de contas, falando como a população fala, a cidade vai virar um campo de obras, vai ser escavada em diversos pontos, são 700 quilômetros de redes, né? Sim. Então, como é que a EGEA pretende lidar com toda essa questão? Imagino que com muita comunicação acima de tudo, né, presidente? Perfeito, Will. A comunicação é fundamental. E, com certeza, nós vamos falar com cada morador, tá? Isso é fundamental, né? Com cada proprietário de imóvel, com cada morador aqui de Brusque, à medida que as obras avançarem ali no bairro dele. Nós temos um programa chamado Afluentes, em toda a EGEA, e funciona bastante bem aqui em Santa Catarina, que é um programa de relacionamento com as lideranças comunitárias e com a população. As reuniões acontecem nos bairros onde as obras acontecerão. Primeiro, informando como se dará a obra. Mas, à medida que a obra avança, a gente vai formando grupos de WhatsApp rua a rua. E, através desses grupos, fica muito fácil o nosso cliente contatar com a concessionária de imediato. Está acontecendo isso, estou insatisfeito com isso, isso aqui não funcionou bem para mim, né? E é uma forma também da gente identificar idosos, identificar pessoas com necessidades especiais, de locomoção, para tentar mitigar ao máximo os entraves na vida das pessoas, né? E você está certíssimo, a obra traz transtorno. O que é preciso ser disseminado pela concessionária é a questão de se tratar de uma obra permanente e um benefício permanente para essa geração de agora e para as próximas gerações. Muito bem, presidente. E, claro, né,
vamos abordar agora um assunto que é impopular em se tratando de concessões, em se tratando, sobretudo, da concessão do tratamento do esgoto sanitário. Logo após esse processo, houve um movimento aí de certa resistência à concessão por conta da questão da tarifa, né? Existe até uma confusão envolvendo essa questão da tarifa que a população, uma parcela da população, está imaginando que a tarifa da água vai dobrar de valor. Só que não é o fato, né? É uma nova tarifa, então acredito que é uma excelente oportunidade para tanto explicar como vai funcionar essa questão da tarifa, do tratamento de esgoto em si, e também explicar o porquê é necessário e os benefícios para a cidade em todos os aspectos, né, presidente? Will, excelente oportunidade para a gente falar sobre esse tema, né? A gente já paga a questão do abastecimento de água e é um hábito, porque nós já temos água há mais tempo, né? As companhias estaduais, os SAIs, os SAMAIs trouxeram água primeiro, né? A gente também já paga as taxas de lixo porque vê o serviço sendo prestado, sabe da importância, né? Da retirada do lixo, né, e da disposição adequada desses resíduos sólidos, né? E agora está chegando um novo serviço, que é a coleta e o tratamento adequado dos esgotos, né? O saneamento, a parte do saneamento, esgotamento sanitário, ele tem um impacto na saúde da população. Não é na minha saúde, na sua saúde, é na saúde do coletivo, da população de um modo geral. E tem um impacto também na questão ambiental bastante forte e positivo, né? Então, a gente precisa lembrar que, uma vez coletado e tratado esse esgoto, é devido um pagamento, até porque é um serviço que não é barato, né? É um serviço bastante complexo, envolve uma infraestrutura bastante cara, só que isso é pago ao longo de dezenas de anos, né? E torna o preço ali, no dia a dia, mais em conta. Para além disso, a Prefeitura de Brusque se preocupou em trazer um desconto para o cliente. Então, o cliente, quando essa infraestrutura estiver pronta, ele vai pagar com 17% de desconto. Foi o maior desconto previsto para esse projeto e foi o desconto oferecido pela EGEA. Então, quando ele começar a pagar, ele vai pagar não o valor da água, ele vai pagar o valor da água com desconto de 17%. Isso é bem relevante também. Muito bem. E como que a EGEA busca equilibrar esse investimento pesado em infraestrutura, né, com essa tarifa socialmente aceitável? Como é que é essa conversa interna lá na empresa? Quando a gente participa de uma licitação, nós precisamos fazer uma modelagem, né, para um projeto específico. E com Brusque não foi diferente. Então, foi feita toda uma modelagem, analisando os investimentos ano a ano, até final de concessão, analisando o período curto de universalização, que é até 2033, né? E analisando quanto custa isso para que a gente pudesse oferecer a outorga de 60 milhões e também o desconto, né? Mas Brusque se torna uma cidade bastante atrativa para a EGEA pela organização que tem, né? Nós estamos numa cidade de um IDH alto, isso é extremamente interessante, você levar um serviço agora super essencial para uma cidade que já conta com o IDH que conta. Então, por outro lado, nós estamos numa cidade que é uma referência para o país inteiro, um polo têxtil de referência para a Santa Catarina e para o país inteiro. Então, nós estamos muito honrados de chegarmos agora em Brusque e, com certeza, temos muito trabalho pela frente. Muito bem, estamos encaminhando para a reta final da nossa entrevista, mas ainda temos alguns assuntos que podemos e vamos vencer. Presidente, eu gostaria de perguntar qual é a opinião da senhora como gestora da EGEA em Santa Catarina sobre a condução do processo licitatório em Brusque,
Relacionando com outras cidades que vocês também já participaram desses certames, houve algum diferencial? O processo foi mal conduzido? Nós participamos há 1 ano e 4 meses atrás do processo de licitação de Palhoça. Foi muito bem conduzido, a EGEA saiu-se vencedora, também houve concorrência, né? Foi um processo muito organizado. E participamos agora recentemente de Brusque e vencemos também. Um processo de uma lisura completa, ele foi todo organizado em São Paulo, na Bolsa de Valores. O leilão foi feito lá, ao vivo, né, com participação. Os concorrentes, os envelopes foram abertos ao público, né, e ali descobriu-se qual a empresa ofereceu a melhor condição para essa licitação. E foi um processo extremamente correto, né? Eu não consigo aqui fazer uma crítica negativa a esse processo, que cumpriu com toda a tramitação legal, todos os prazos legais. Nós tivemos, sim, oportunidade de fazer visitas técnicas como nossos concorrentes, né? Verificamos quais as condições da cidade de Brusque para receber esse tipo de infraestrutura. Então, só tenho a parabenizar o município de Brusque por essa decisão e pela forma como conduziu. A gente sabe que isso não é um processo que é conduzido somente pelo executivo, né? Ele passa pelo legislativo, né? Existem fases precedentes aí bastante complexas, até se chegar ao ponto de decidir por uma parceria privada para mais rapidamente avançar com essa infraestrutura. Então, eu tenho que parabenizar a cidade de Brusque e o município. Presidente, gostaria de tocar no assunto um pouco mais sensível agora envolvendo a EGEA, mas também como eu disse anteriormente, uma oportunidade muito boa. A EGEA que recentemente, alguns meses, alguns anos, entre 2010 e 2018, aí, esteve no centro aí de alguns casos de corrupção, né? Mas seria uma irresponsabilidade jornalística a gente citar apenas isso, porque a gente é conhecedor dessa ruptura que teve e dos processos de compliance e governança que houveram depois disso, né? Mas o fato é que a população, sabe como é, né? A população, ela busca esses subterfúgios, essas narrativas. Então, sobre isso, qual é o posicionamento da EGEA com esse novo momento? E, claro, é coisa do passado esses casos, presidente? Botando de uma maneira bem simples assim. Will, foi muito bom você tocar nesse assunto. Ele é um assunto sensível, mas é necessário que a gente fale sobre ele, né? No passado, a EGEA participou de uma delação e ela esclareceu essa participação dela nessa delação através de 2 fatos relevantes que estão publicados na internet, um do dia 5 de março e um do dia 12 de março. Ali a EGEA esclarece que tomou todas as medidas necessárias, né, do ponto de vista de governança e de compliance. Hoje nós temos há bastante tempo, nós temos uma diretoria de compliance, né, após esses eventos. Nós somos certificados pela Lei Anticorrupção e nós temos uma governança extremamente forte. Temos parceiros do negócio também, como o Banco Itaú, como o Fundo Soberano de Singapura, né? Uhum. O que ocorreu no passado foi investigado e está sob sigilo, não é algo que eu tenha informação para transmitir, mas o fato é que nada do que ocorreu no passado comprometeu a imagem da EGEA do ponto de vista de não poder participar de uma licitação como participou de Brusque e participará de outras que virão, né? Então, a EGEA continua com sua capacidade de investimento total, continua atuando e cumprindo os contratos de concessão nos municípios onde trabalha e fará isso aqui em Brusque, e segue com um compliance cada vez mais rigoroso, né? Então, você também vai perceber isso à medida que nós estivermos aqui atuando, né? Nós temos regras de reuniões, né? Regras de atas, regras de gravações, a transparência está presente e após qualquer reunião,
seja com o poder público ou com um agente político. Nós, como diretores, temos a obrigação de fazer um reporte à EGEA, especificando presenças, temas tratados e encaminhamentos. Então, muita coisa mudou a partir dessa certificação, não só para nós, diretores, mas para todos os nossos colaboradores, até os agentes de base que fazem uma ligação de água, né? Então, todos eles recebem ali instruções, orientações, treinamentos, né? Ninguém pode dizer, eu não sabia que não podia agir de uma maneira ou de outra, né? Então, essa é a EGEA que entra em Brusque para fazer a entrega de um contrato de concessão recentemente licitado. Muito bem, tá aí, portanto. E para a gente ir finalizando, presidente, já falei mais uma vez, né? Agora sim, na reta final da nossa entrevista, qual a estrutura que a EGEA está preparando para a Ambiental Brusque, que é claro, esta nova empresa que está sendo, a toque de caixa sendo criada, né? Qual a estrutura física que está sendo, os canais de atendimento também que estão sendo preparados para a nossa população? Sim, nós teremos uma loja de atendimento que funcionará, estamos ainda buscando o local, muito próximo ao SAMAI. Ali na João Bauer, nesse momento, nós temos uma estrutura locada, onde estamos trabalhando essa parte burocrática, né? Nós ainda não podemos atuar antes da ordem de início, primeiro a assinatura do contrato, depois vem uma operação assistida e só depois a operação plena, né? Então, nesse momento, nós estamos ali na João Bauer, muito próximo da prefeitura, e já estamos localizando um imóvel, aí sim, para uma sede administrativa, para os nossos colaboradores contarem com o trabalho. Aí já tem um padrão de trabalho em baias, né? Então, normalmente é um único piso com todos ali. Todos nós trabalhamos juntos, muito próximos, né? Já quebramos aquela barreira de só comunicar por e-mail, enfim, sempre precisa tratar de um tema, já chega ali ao lado do colega, já inicia uma conversa, já puxa para uma sala de reunião ou para uma baia com mais condições de cuidar do tema. Essa maneira da EGEA atuar, e aqui em Brusque também nós teremos uma sede com esse padrão. Muito bem, conversamos aqui no Brusque Discover Entrevista com a presidente da EGEA Santa Catarina, vencedora do processo licitatório de concessão e universalização do tratamento de esgoto sanitário aqui no município de Brusque, um momento histórico, Brusque saindo do zero para universalização. Muito obrigado pela disponibilidade, viu, presidente? Muito obrigada a você e a todos que estão conosco. Um forte abraço, Will, e estamos sempre à disposição para prestar todos os esclarecimentos. Muito bem, esse é o Brusque Discover Entrevista. Curta este vídeo, compartilhe e também não deixe de se inscrever aqui no canal do YouTube do Brusque Discover.